Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos visitam, estão aqui no plenário acompanhando a sessão, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara e também pelo Facebook, pelas redes sociais. Muito bom dia. Antes de entrar no assunto que me traz à tribuna, eu queria fazer um comentário sobre essa questão trazida aqui pelo vereador Marcola, e para dizer que eu também considero os fatos graves, e já temos uma posição rigorosa da senhora prefeita Paula Mascarenhas, no sentido até de promover a demissão de eventuais servidores envolvidos, e concordo que nós temos que combater essa prática, primeiro porque é ilegal, e segundo porque acaba também desestimulando futuras doações. Imagina um empresário que fez a doação, ao ver os fatos, ao ver o que aconteceu na Secretaria de Cidadania, né? E uma questão que eu quero acreditar aqui que foi um erro de divulgação, de que funcionários teriam o benefício da Bolsa Família. Daí sim, se isso está acontecendo, a ilegalidade é flagrante e tem que ser imediatamente combatida, porque é impossível que isso ocorra do ponto de vista legal. Então essa é a minha manifestação, cumprimento mais uma vez a vossa atuação e conte com a gente nesta caminhada. O que me traz aqui hoje é também fazer uma referência ao aniversário da cidade, que acontecerá no dia de amanhã. Pelotas completa 205 anos de uma linda história, de uma história de altos e baixos, e de uma história de desenvolvimento econômico e social, de um povo formado por várias etnias, de um povo formado, principalmente nos últimos 50 anos, por pessoas de várias regiões aqui, de várias cidades aqui do entorno. O caso da minha família mesmo, que é oriunda lá de Canguçu, vereador Toninho, que até temos algum, de longe, mas temos algum parentesco, mas o pessoal que há anos atrás veio de Canguçu, no movimento do êxodo rural. A minha família é uma família de pequenos agricultores que praticavam a agricultura de subsistência, né? Mas como a minha avó era professora do ensino primário, hoje ensino fundamental, e a escola era na casa deles, então graças à educação, o meu pai e os seus irmãos conseguiram avançar, conseguiram se desenvolver, formar famílias, e graças a isso hoje estou aqui. Então, isso faz parte da história de Pelotas, porque essa história que eu estou contando se confunde com a história de milhares de pessoas que vieram para Pelotas nos últimos 50 anos. E ontem nós tivemos aqui, eu não posso deixar de mencionar, uma audiência, uma sessão solene, na verdade, em comemoração aos 45 anos da RBS TV Pelotas, uma proposta do vereador Daniel Treziak e do vereador Enéas, que também foi servidor, funcionário da RBS, fato que eu descobri ontem, não sabia. Mas eu não posso deixar de dizer e reconhecer a importância deste veículo, da RBS, embora alguns teçam críticas contra a atuação da RBS em determinados momentos. Eu, em alguns momentos, também já entendi que poderia ser diferente a atuação em alguns pontos, mas não há como deixar de reconhecer a importância da RBS TV Pelotas na vida da cidade, na vida de cada cidadão, no dia a dia. E, acima de tudo, a importância do jornalismo, principalmente nos tempos atuais. O jornalismo ganhou uma dimensão
e uma importância muito grande a partir dos avanços tecnológicos, a partir da internet, a partir das redes sociais. E hoje em dia, várias pessoas dizem que é o quarto poder, e efetivamente tem o poder de mobilizar a situação, mobilizar a comunidade em vários sentidos. Seja no sentido da solidariedade, seja no sentido às vezes até de trazer denúncias, trazer acusações, seja no sentido de promover e dar voz à comunidade para que os governos possam trabalhar no sentido de melhorar a vida das pessoas. Então, a audiência ontem a sessão solene foi um reconhecimento merecido, e eu queria trazer, já que, e daí é uma outra questão que eu quero aproveitar o momento para discutir, os vereadores, salvo os vereadores que propunham a sessão solene, o vereador não pode falar pelo regimento na sessão solene. O que eu considero discutível. Acho que nós temos que discutir uma alteração da sessão solene. Ontem, ao final da sessão, eu queria fazer essa manifestação durante a sessão. Depois da sessão, falei com o presidente, brincando até, o regimento me cassou a palavra, não pude falar na sessão. E o presidente disse, não, mas se tivesse me pedido, eu teria quebrado o protocolo. Né? E acredito que sim, só que eu acho que a gente não precisa chegar a esse ponto. Nós podemos rediscutir o regimento em alguns aspectos, e acho que esse é um deles. O vereador não ter, fora quem propõe a sessão solene, o direito de falar. E outra questão, é a questão que vivemos aqui alguns dias atrás, que é a questão da necessidade do quórum para poder realizar a sessão solene. É outra questão também que acho que nós podemos discutir. Né? Eu vou dar um exemplo, e já quero desde já deixar o convite aqui, convidar a todos. Nós estamos propondo, o que seria uma sessão solene, mas por conta dessas questões eu optei por propor no formato de audiência pública uma homenagem aos 50 anos da Rádio Universidade, que será no dia 28 de julho, durante o recesso parlamentar, mas desde já convido a todos os colegas e a todas as pessoas que nos assistem, porque se eu tivesse proposto esta homenagem no formato de sessão solene, provavelmente nós teríamos dificuldade em realizar a sessão solene. É no dia 28, uma sexta-feira, durante o recesso parlamentar, teríamos dificuldade, e é plenamente compreensível, em obter quórum, e quando vê, não conseguiríamos fazer essa homenagem. Então, tive que propor no formato de audiência pública. Né? É uma solução, mas, na verdade, é um subterfúgio para driblar o regimento interno. E me parece que o caminho seria nós, em alguns pontos, volto a dizer, quando houver consenso, alterarmos o regimento interno. Então, fica aqui essa constatação, e eu quero, para concluir a minha fala, dizer que nós temos sim que nos orgulhar do passado de Pelotas. Amanhã serão 205 anos em que Pelotas deixou de ser uma vila subordinada politicamente à cidade de Rio Grande, né, que foi a freguesia de São Francisco de Paula, e depois, com o marco inicial, que foi a construção da catedral, quando se passou a registrar os nascimentos, os casamentos e os óbitos, então aqui em Pelotas, é que houve o reconhecimento de que a nossa região, essa localidade, seria um município, seria uma cidade, que depois então foi batizada como Pelotas, em função, todos sabem, do nome das embarcações utilizadas para atravessar o chamado Arroio Pelotas, na movimentação do charque, que era a principal atividade econômica e que fez com que a nossa cidade, num determinado bom tempo da história, fosse uma das principais cidades do país. Com certeza, a principal cidade
uma das principais cidades do Rio Grande do Sul e até mesmo do país. Então, é uma história bonita, mas nós temos que olhar para o futuro. Temos muitos desafios a vencer, temos que trabalhar para buscar uma cidade melhor, qualidade de vida para a população, e é isso que nós pretendemos fazer, se não pelo menos nos próximos anos, até o final dessa legislatura, mas que a gente consiga dar um bom retorno para a comunidade. Parabéns, Pelotas, parabéns a todos os pelotenses, aqueles que nasceram aqui e aqueles que são pelotenses de coração, como eu. Muito obrigado, um bom dia a todos.